E aí, tudo bem? Vamos para o segundo exercício do dia, que é sobre conservação de momento angular. Eu escolhi o mesmo exercício que o meu professor escolheu para ensinar, porque eu achei que ele ficou claro de entender e eu consegui entender conforme ele foi explicando. Então, eu vou passar aqui mais ou menos o que eu relacionei para entender como que o problema funciona e tudo mais, tá? O problema é o seguinte, a gente tem dois cilindros iguais. Tudo bem, uma tá sem tinta e a outra com tinta, mas vamos pensar que são dois iguais, tá? É só uma demonstração. Eles são iguais, têm o mesmo peso, a mesma estrutura em volta, o mesmo tamanho, eles são idênticos, tá? Eles são iguais. Você pega esses dois cilindros, coloca num plano inclinado, tá? Vamos lá, você põe aqui nos cilindros dois planos no plano inclinado, você vai soltar, então, ó, eu vou soltar e a gente imagina, né, que duas pecinhas iguais vão descer ao mesmo tempo no plano inclinado, tá? Mas o que acontece é que tem uma pegadinha, porque eles não são realmente idênticos. Aí eu vou explicar melhor o que acontece com eles. É porque que eles não descem ao mesmo tempo, né? Porque que um é mais rápido que o outro, considerando que eles são iguais, tá? Eles têm a mesma massa, eles são feitos do mesmo material, mas o que acontece? Ele tem, vamos lá, sem spoilers, eles têm a distribuição de massa diferente. Então, ele tem a massa, vamos supor, mais para um lado, e o outro tem a massa mais para outro lado, tá? Então, quer dizer, eles pesam a mesma coisa, só que a distribuição no cilindro é diferente, tá? Não necessariamente de um lado e pro outro, foi só um exemplo. Né? Relembrar, aonde que a massa tá influenciando? A massa, ela influencia aqui, ó, no momento de inércia. Lembra da aula passada? A massa influencia no momento de inércia. Então, a gente tem o momento de inércia igual a massa e o raio. Raio ao quadrado, né? O raio do centro de massa até o ponto. Beleza. Então, vamos lá. Se a massa dos dois é a mesma, significa que o M é igual, certo? Mas eles têm distribuição diferente, ou seja, quer dizer que o raio dessa massa, da onde essa massa vai estar posicionada até o eixo de rotação, ele é diferente, tá? Então, um vai ter, sei lá, 3 e o outro vai ter 10. Um vai ter 5 e o outro vai ter 20. Então, é isso que faz que o momento de inércia diminua ou aumente. Então, como eles têm a distribuição de massa diferente, tá baseado nisso, né? No raio do centro de massa para o eixo de rotação e isso influencia em aumentar ou diminuir o momento de inércia, beleza? Nesse problema, se os dois cilindros são hipoteticamente iguais externo, né? A gente sabe que eles não são iguais, mas vamos fingir que a gente ainda não descobriu isso. Se eles são hipoteticamente iguais, isso significa que o torque deles tem que ser igual. São dois objetos iguais, que deveriam rodar ao mesmo tempo, significa que o torque deles deve ser igual, certo? Porque são as mesmas forças externas atuando, beleza? Vamos voltar lá com a fórmula do torque, que é aqui, ó, momento de inércia vezes a aceleração. Se o torque é constante, essa multiplicação aqui tem que ser constante, certo? Se você aumentar o torque, você diminui a aceleração. E por isso, um deles desce mais rápido que o outro, porque você diminui a velocidade. Deu pra entender? O que acontece? Eles estão relacionados à velocidade, certo? A aceleração aqui faz com que eles se relacionem com a velocidade. Então, vamos pensar lá na velocidade angular. A velocidade angular é baseada na aceleração vezes o tempo, beleza? Eles estão relacionados dessa forma. Então, para finalizar, o que acontece? Na verdade, um cilindro, ele é oco por dentro. A massa dele tá toda concentrada em volta, na superfície, assim, do cilindro. E o outro, ele é todo preenchido por dentro. O que isso significa? Que o preenchido, ele tem menor raio. Ele tem menor raio do centro de massa. Ele tem menor raio. Esse menor raio faz com que o momento de inércia aumente e que ele desça mais rápido. Ele desce mais rápido. Então, vamos fórmula por fórmula. Vamos lá. Se ele tem menor raio, ele tem maior momento de inércia, certo? Beleza. Se ele tem maior momento de inércia, significa que
o torque dele é maior, tá? Ele tem maior momento de inércia, o torque dele é maior, consequentemente, ele desce mais rápido por conta dessa aceleração aqui, tá? Então, aumenta a aceleração e significa que ele acelera a velocidade. Deu pra entender? Então, o cilindro 1, que é o preenchido, ele tem maior momento de inércia. E o cilindro 2, que é o oco, ele tem menor momento de inércia, então ele vai descer mais devagar, porque ele tem mais distância. É igual o problema da patinadora. Então, se ela, com o braço aberto, ela roda mais devagar, que é o oco, né? Pensa que o centro de massa tem mais distância, ela com o braço fechado, com o cilindro preenchido, ele vai virar mais rápido na hora da descida do plano inclinado. Fechou?